façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Locals, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Muito bem, vamos lá, vamos para o assunto principal hoje. 2 entrevistas no Estadão hoje. Eduardo Gianetti da Fonseca, de quem eu já li uns 6 livros e virou um marizano, mas os livros são bons, e do Marcos Lisboa. Vamos começar com o Gianetti. Risco é querer fazer crescimento a ferro e fogo como tentou a Dilma. Deu no que deu. Na avaliação do economista e filósofo, porém, a economia brasileira termina o primeiro ano melhor do que começou. Mas a previsão para 2024 é de um crescimento menor. Qual é a expectativa do próximo ano? Pergunta. Apesar de termos crescido 3% esse ano, inércia do Paulo Guedes, o fato é que nós estamos vendo uma clara desaceleração no nível da atividade. O terceiro trimestre mostra que estamos caminhando para uma quase estagnação. O mais preocupante é o investimento. Tem vários fatores como causa disso. O nível de investimento é que está baixo demais e tudo isso gera problema com as falas do Lula. Aí quando você vai ler isso, você descobre por que o Brasil está na situação que está. O Eduardo Gianetti da Fonseca é um filósofo intelectual com bagagem intelectual. Eu repito, eu li 5 ou 6 livros dele, com uma inclinação liberal, que virou um marineiro e acabou fazendo L, e hoje é essa figura. Mas ele sabe do que ele está falando. E ele é um cara da elite, a típica elite brasileira, o INSPER, né, essas coisas. O INSPER é o Lisboa, que acredita num Lula pragmático. Esse é o meu ponto central aqui hoje. Esse é o resumo da ópera, a síntese da live hoje. Tucanos que querem acreditar no Lula pragmático e que tem uma ala PT raiz barulhenta, e o Lula mesmo às vezes fala demais. Mas, gente, não acredita neles. Não acredita, não. Ele é um cara com bom senso, que quer o melhor e que vai escutar no final do dia o Lisboa, o Gianetti, o Malan, o Armínio. Por isso que ele colocou o Haddad. Por isso que essa turma continua nessa toada. Segue nessa crença ingênua. Se o ingênuo não for eu, claro. Porque ali tem 2 hipóteses, a ingenuidade ou a malandragem. Tem alguns tucaninhos que sabem muito bem o que estão fazendo. Muito bem. Então, ele vai lá e fala da economia, que está tudo ruim, tudo perigoso, alerta, né, com a lembrança da Dilma, mas na hora que a porca torce o rabo, como é que o governo tem se comportado? Não, tem sido habilidoso em algumas áreas, por exemplo, com o Congresso, a capacidade de liderança do Lula. Eu achei que tinha outro nome para cá, eu achei que tinha outra palavra, né? Então, ele elogia a capacidade de articulação do Lula com o Congresso, risos, e depois ele vai lá e resume tudo a questão da retórica, é tudo um jogo de palavra. Onde mora o perigo? A última coisa que nós precisamos nesse momento é um jogo de conflito entre os 3 poderes, como teve na maior parte do último governo. Era culpa do Bolsonaro, não era o STF lulista impedindo o Bolsonaro de governar. Então ele está preocupado com os eventuais conflitos. Se houver harmonia, se todos eles falarem a mesma língua e o Lula sabe articular bem e azeitar a máquina, aí a coisa flui. Essa é a análise do nosso filósofo pseudo-liberal. E aí quando você fala assim, tá, mas o Lula tá falando um monte de groselha aí, inspirado em Maduro, aí ele diz o seguinte: Lula gosta de ser árbitro, ele quer ouvir, ele pondera. É basicamente um ultramoderado responsável
líder articulador, né? E nos momentos críticos, apesar de muitas vezes ele, na sua incontinência verbal, falar coisas que não ajudam, no momento de decidir tem prevalecido o bom senso, o senso prático de que o Brasil realmente precisa. O Lula é um pragmático, Lula é alguém com responsabilidade. Enquanto esse ruído lulista fica no campo simbólico das palavras, de uma frase impensada, causa algum prejuízo nas expectativas. Mas na hora em que se percebe que aquilo não tem desdobramento, não tem duração, é um plano passageiro, causa mais espuma do que qualquer coisa. Gente, o Lula está dizendo o que vai fazer. O Dirceu é o Dirceu. A turma do ministério que o Lula montou está aí, que não me... Mas é tudo espuma, diz o Tucano. Incontinência verbal, verborragia, que o Lula nem sabe o que é. É um plano passageiro, transformar o Brasil na Venezuela. É um plano passageiro. Isso não assusta muito, porque no final do dia o Lula vai ser prático, diz o liberal Janete da Fonseca. Bom, esperar o quê, né? O sujeito educou um filho daqueles, né? O Joel. Quem é pai do Joel não merece. O Joel que também acha que é liberal. Então, esses são nossos liberais. Essa é a nossa elite. Essa é a elite tucana brasileira. A oposição ou aqueles que fazem críticas construtivas ao PT, sabe? É o sonho do Dirceu, né? O Dirceu deve ler uma entrevista dessa e deve ter orgasmo. Deve ter orgasmo. Eu acho que o Dirceu deve colocar uma foto do Genete no banheiro. Porque não é possível. Ele deve olhar e falar fofinho, apertar a bochecha, né? Os tucanos nasceram para ser, são os tais ruídos políticos, ruídos que interferem na decisão dos investidores. Ruídos. Dane-se a meta fiscal, faz os balões de ensaio, vai forçando, vai dobrando a aposta, vai comendo pelas beiradas, porque o Dirceu sabe fazer estratégia de 30 anos. Então, meus amigos, são apenas ruídos. É espuma, verborragia, plano passageiro. Esquece essa coisa da paixão e reverência que o Lula tem e sempre demonstra por ditadores como a turma em Cuba ou o regime chinês. Tudo isso é besteira, bobagem. Ele no final vai ouvir o Genete, o Armínio, e vai ser responsável na economia. E o Lisboa também está preocupado. Ele está preocupado com os gastos públicos. Era um problema de médio prazo, mas está virando um problema de curto prazo. O economista alerta que a expansão fiscal provocada pela PEC da transição se transformou em despesa obrigatória, o que dificulta o controle das contas públicas. E quem é o culpado? Atenção, hein? O nosso Sherlock Holmes liberal diz que é o Congresso Fisiológico. Tadinho do PT, tadinho do Lula, gente. Eu fico com pena. Demais. E o Lula atende. O Estado acaba com o risco de ser capturado por grupos de interesses. O Lula tem boas intenções. Ele tem boas intenções com o povo brasileiro. Se ao menos o Congresso não fosse tão guloso. E a reforma tributária, que serve só para aumentar a arrecadação, não saiu tão boa quanto poderia. Tem várias distorções, tem várias coisas indefinidas, mas foi um bom avanço. É só uma carta branca na mão de gastadores para um projeto totalitário de poder que precisa do máximo possível de grana, din-din, tutu, e que deu uma carta em branco dizendo que eles podem botar o IVA que for, centraliza tudo no governo federal, mais ainda do que já é, matando o federalismo na prática. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar, diz o nosso tecnocrata pseudo-liberal. Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, Armínio Fraga, esse pessoal faz cálculo e nas suas equações não entra o fator ideológico do PT. Ideológico é só o Bolsonaro e o bolsonarismo. O Lula é um cara prático, com bom senso, com boas intenções, claro, pragmático. Não entra na equação dos tecnocratas o fator ideológico.
É por isso que quando um país vira uma Venezuela da vida, eles olham estarrecidos. Como é possível? Não fizeram os cálculos de que isso seria ruim para o PIB? E é perigoso para político da situação quando a economia degringola? Porque todo tecnocrata tucano acha que a economia e a política andam par e passo. Eles não conseguem entender, eles não entendem, claro, porque eles são o aperitivo. Qual a avaliação da reforma tributária? Essa eu já falei. E o que o senhor enxerga de positivo na infraestrutura? O Marcos Lisboa conseguiu elogiar a pasta que era antes tocada pelo Tarcísio e hoje está na mão de um petista raiz. O ministro Renan Filho, não, está na mão do Renan, na mão do petista raiz é o outro ministério, tem feito alguns anúncios na tentativa de organizar investimento em infraestrutura. O Brasil está muito atrasado. Vamos ver se a coisa decola. Sempre assim, aquela esperança. Não, no final das contas, o Renan Filho, num governo do PT, vai mostrar bom senso e vai ser quase um Tarcísio. É só por isso que eles estão, obviamente, inviabilizando as privatizações, querendo retomar o controle das estatais que já foram vendidas. Não é porque eles enxergam estatais como vacas leiteiras e dinheiro como o caminho da felicidade deles, petistas e apaniguados. É porque eles vão investir em infraestrutura para aumentar a produtividade do Brasil, da economia brasileira. É isso que eles querem, é isso que eles vão fazer, segundo o Lisboa e companhia. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.